Olá, investidores! Sejam bem-vindos a mais um programa Gráficos no Radar. E a sessão dessa sexta-feira foi de alta nos mercados mundo afora. Nos Estados Unidos, após mais uma rodada de divulgação de dados econômicos que vieram amplamente em linha com as expectativas do mercado, fizeram os investidores reforçarem as apostas para o início de corte de juros em setembro. Na Europa, com os investidores reagindo a balanços corporativos, tivemos as bolsas por lá recuperando as quedas recentes. No Brasil, esse bom humor externo também contagiou a bolsa e levou para o campo positivo, onde com a formação de fundo mencionada ontem por volta dos 126 mil pontos, levou o índice a testar resistência aos 127.500 e se houver o rompimento dessa região, pode levar o índice até os 129.500 pontos. Atualizando a análise do índice Ibovespa, conforme mencionado no último programa, foi consolidado fundo na região dos 126 mil pontos, favorecendo o movimento de alta observado na sessão de hoje. No momento em que gravamos, avança 1,26% e se olharmos na semana, quase zero as perdas. Nesse momento, acumula 0,06% de queda. Para a próxima semana, a atenção fica para o eventual rompimento dos 127.500 pontos, quando destravaria potencial alta novamente até a região dos 129.500 pontos aproximadamente, o que seria um potencial de alta adicional de 1,5%. Do lado inferior, a atenção ainda fica para o eventual recuo abaixo dos 126 mil pontos, quando eventualmente seria consolidado um pivô de baixa e a estrutura de queda seria mantida. O dólar futuro em escala semanal preserva sua estrutura de alta com resistência na casa dos R$ 5,71 e suporte aos R$ 5,37. A atenção permanece para o eventual rompimento de resistência quando destravaria um potencial de alta de aproximadamente 4% até os R$ 5,95. Esse é o gráfico de Petrobras em escala diária e também em escala semanal. No curto prazo, após o movimento de queda recente, o papel sinaliza a formação de fundo na região dos R$ 37,28, possibilitando repique de alta em direção ao patamar de resistência atual, ajustado para a região dos R$ 38,80. Vale ressaltar que na sessão atual testou as duas médias, a de 9 e a de 21 períodos, e no gráfico semanal o papel ainda indica a formação de topo por volta dos 38,80. Nesse cenário, para a próxima semana, a atenção fica para eventual perda de suporte, quando, se desrespeitar dos 37,30, abriria caminho para a busca da próxima região de fundo, marcada aos 35,57, sendo o potencial de queda de aproximadamente 4,42%. Esse é o gráfico de Vale em escala diária, papel que avança na sessão de hoje 1,73% no momento em que gravamos, e esse avanço vem após a divulgação de seus resultados. Nível de suporte mais próximo fica marcado aos R$ 61,05 e resistência aos R$ 62. O potencial de alta neste cenário é de cerca de 0,59% e caso os R$ 62 sejam quebrados, próximo alvo fica marcado aos R$ 63,15, totalizando 2,5% de potencial alta. Esse é o gráfico de Usiminas em escala diária e também em escala semanal. Papel que após divulgação de resultados recua 23,67% no momento em que gravamos. Quando olhamos o gráfico em escala semanal, podemos observar que após testar sua média de 21 períodos, o papel veio fazendo um movimento corretivo, principalmente na sessão de hoje, e testa importante apoio na casa dos R$ 6,30. Resistência fica marcada aos R$ 6,77 e na eventual perda deste nível, próximo apoio fica marcado aos R$ 5,72, o que abriria um potencial adicional de queda de 8,94%. Em escala diária, as ações de Itaú indicam formação de fundo na região dos R$ 33,90 e avançam na sessão de hoje. O eventual rompimento de resistência por volta dos R$ 34,40 liberaria o ativo para a busca da próxima região de topo projetada aos R$ 35, o que daria um potencial de alta de cerca de 1,70%. As ações de Magazine Luiza em escala diária sinalizam formação de fundo por volta dos R$ 11,44, favorecendo o movimento de repique até a sua média de curto prazo, marcada aos R$ 12,32,
o que totaliza um potencial de alta no curto prazo de 3,35%. Vale reforçar que a tendência de baixa permanece e eventual perda dos R$ 11,44, próxima região de suporte fica marcada aos R$ 10,58, sendo potencial de queda de cerca de 7,26%. Quando olhamos esse gráfico em escala semanal, observamos que há uma formação de topo recente por volta dos 14,40 e o cenário é de continuidade de baixa. Esse é o gráfico de VEG em escala diária e em escala semanal. Papel que após movimento corretivo de curto prazo, indicou formação de fundo aos 45,70 e na sessão de hoje avança 1,72% no momento em que gravamos. Resistência mais próxima fica marcada aos 47,67 e pelo gráfico semanal conseguimos observar que após uma longa puxada de alta, representando cerca de 30%, o papel sinaliza possível formação de topo. Então, para a próxima semana, a atenção permanece para eventual perda de suporte por volta dos R$ 45,70, que, se consolidado, formaria um pivô de baixa e abriria caminho para uma correção até os R$ 43,97. Esse é o gráfico de Minerva, BIF3 em escala diária e em escala semanal. Assim como algumas outras estruturas observadas no programa de hoje, em escala semanal, o papel tem indicação de topo por volta dos 6,90, favorecendo a continuidade do movimento de baixa, neste caso até os 5,89, o potencial de queda ainda é de cerca de 7%. Quando olhamos o gráfico diário, no curto prazo, o papel fez um repique de alta, na sessão de hoje sobe 2,43% e a princípio respeita patamar de resistência aos 6,34. Para a próxima semana, a atenção fica para eventual perda de suporte aos 6,16, quando favoreceria a continuidade do movimento observado em escala semanal, e no curto prazo seria a perda de suporte, abrindo o caminho para a busca dos 5,93, mais cerca de 3,36% de potencial queda. No curto prazo, as ações de rumo, após movimento corretivo, consolidam formação de fundo aos 21,94, região onde passa sua média de 200 períodos, e pela segunda sessão consecutiva avançam. R$ 23,22 é o próximo patamar de resistência, com potencial de alta de cerca de 2,5%, e o nível de suporte, como mencionado, mantém-se aos R$ 21,93. Esse é o gráfico de TOTOS em escala diária, papel que foi destaque no nosso Fique de Olho do programa de ontem, 25 de julho, quinta-feira. Na sessão atual, o papel avança 1,60% e atinge patamar de resistência mencionado aos R$ 28,06. Nível de suporte permanece na região dos 27,49 e a atenção permanece para eventual rompimento de resistência, quando destravaria potencial de alta até os 28,58, com mais cerca de 1,66%. E no Fique de Olho de hoje eu trago as ações de JBS em escala semanal, papel que já vem apresentando tendência de alta desde meados de abril de 2023, com a formação de topos e fundos ascendentes e também com a formação de algumas bandeiras de alta, figura de continuidade de movimento. No médio prazo, observamos que após lateralizar por 5 semanas consecutivas, na sessão atual, o ativo volta a testar sua máxima recente na região dos R$ 33,15. O rompimento deste nível liberaria o ativo para a busca inicialmente de seu topo histórico aos R$ 35,32, com potencial de alta de cerca de 4,75%, e acima deste nível, os R$ 37,10, sendo projetado cerca de 10% de upside total. Nível de suporte mais próximo permanece aos 29,82. Essas foram as análises que eu separei para hoje. Me despeço por aqui. Uma ótima noite a todos, excelente final de semana e até a próxima.